Olá, tudo bom com todos? Vocês podem ver que eu estou aqui com um assistente hoje, né? Vai falar mais que eu. Mas o nosso estudo aqui é sobre a lição e unidade, a organização e unidade da igreja. Lição 12, né? E é isso que nós vamos estudar. O tagarela aqui vai falar mais que eu. Esse aqui é um passarinho, um João de Barro. Ele já é adulto, ele voa, ele se vira sozinho, etc. Só não vai embora. Eu encontrei ele há 2 semanas, deitado no chão, morto, praticamente morto. Uma chuvarada muito forte que deu, destruiu a casinha deles. Levei para casa, você mexia ainda um pouquinho. Vocês vão ver se salva. Tá aqui. Agora está aqui no meu braço. E a gente bota ele em qualquer lugar, ele vem sempre de volta. Mais ou menos umas 2 semanas eles levam para se libertar dos seus pais, é o que esse aqui vai levar. Depois ele vai fabricar o seu forninho, né? Eles fabricam um forninho de barro, mas ele não para quieto o dia todo, a não ser quando vai dormir. Mas o nosso assunto aqui é outro. Santíssimo e bom Deus que está nos céus, te agradecemos imensamente porque Tu és o nosso Deus. E te agradecemos porque Tu tens nos fornecido essas lições maravilhosas. Esteja conosco o Teu Espírito, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O verso dessa semana diz a respeito de Deus como servo. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Isto é Mateus 20, versículo 26 e 27. Bom, isso aqui é a explicação de como funciona o céu. Deus, o maior de todos, é o servo de todos, porque Ele sustenta tudo. Sustenta a vida, sustenta o universo, sustenta as galáxias, sustenta as estrelas, os planetas, os cometas e tudo que mais existe, Ele sustenta. Portanto, é o servo de todos. No céu, para ser servo tem que ter poder e amor. Só poder não adianta, só amor não resolve. Então, quanto maior nós quisermos ser no reino de Deus, mais nós devemos nos qualificar para ser servos e mais amor devemos ter. Agora tu quer subir, né? Então sobe. Pois bem, a missão da igreja é salvar para o reino de Deus, né? Então começa aqui, na parte de domingo. Eu vou falar um pouquinho sobre organizações voluntárias, né? A igreja é uma organização voluntária. Ela funciona por doutrina. E Cristo, o cabeça da igreja, estabeleceu as doutrinas através dos seus profetas, escrito na Bíblia. Homens da nossa igreja resolveram estudar bem essas doutrinas e destacar 28 delas como as principais. Daqui uns dias talvez eles se reúnam de novo e constituam mais uma, vira 29, talvez 30, porque não são só 28 doutrinas que nós temos, né? Mas essa organização em 28 doutrinas ficou muito prática. Isso foi uma coisa muito boa que fizeram, que facilita o estudo. Por exemplo, a gente sabe tranquilamente que uma das doutrinas é a segunda vinda de Cristo, né? A gente sabe que uma outra doutrina é Deus como Criador, é uma doutrina. Sabemos que uma doutrina é o sábado. Então, isso, ó, lá vem ele, agora ele vem aqui. Vou ter que entregar ele para Dulce porque ele não para quieto. Ele gosta de ficar junto com a gente. Então, essas são nossas crenças fundamentais. É bem importante na igreja se estudar essas 28 doutrinas. E também é óbvio estudar a Bíblia inteira, é óbvio, né? Porque organizações voluntárias funcionam por doutrina. Se nós não conhecermos bem as nossas doutrinas, então nós não funcionaremos bem, né?
Isso se encaixa naquilo que diz lá na Bíblia: meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Vou entregar esse passarinho aqui. Meu povo perece por falta de conhecimento da doutrina. Porque a ciência da administração, ela diz que organizações voluntárias não funcionam se os seus membros não conhecerem a sua doutrina, né? Ou em outras organizações que não são religiosas, a sua ideologia, etc. Mas empresas de grande porte têm doutrina, né? As coisas que eles acreditam, né? Por exemplo, uma das doutrinas das empresas é fazer tudo correto pela primeira vez. Outra é estoque zero, outra é erro zero e assim por diante. Então, todos se empenham em aperfeiçoar, todos se empenham em trabalhar bem para satisfazer o cliente. Isso são doutrinas para as empresas, né? Uma das nossas doutrinas é salvação para a vida eterna, a segunda vinda de Cristo. Bom, nós, se cremos profundamente nisso, isso nos moverá a trabalhar para que outras pessoas se salvem. Então, essa é uma coisa bem importante. Mais adiante nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós não podemos ser uma igreja burocracia, nós temos que ser uma igreja que funciona por doutrina. Alguma burocracia precisa ter, sempre precisa ter. Por exemplo, precisa ter norma, precisa ter uma constituição, precisa ter regras, né? Precisa ter estatuto, precisa ter regimento, essas coisas. Isso é burocracia, isso precisa, mas que não seja isso a tônica. Então, Cristo, como cabeça da igreja, estabeleceu as doutrinas. E as doutrinas, como igreja, nós podemos cometer falhas, como organização, como obra, podemos cometer falhas. Aí comete-se muitas falhas, mas as doutrinas são perfeitas. São as 28 que os homens destacaram como importantes, quanto ao resto da Bíblia, não há o que questionar. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Por isso. Então, por isso que a nossa base é absolutamente sólida, absolutamente confiável. Eu posso não ser confiável, meu pastor pode não ser confiável, minha divisão, enfim, a conferência geral não pode não ser bem confiáveis, e não são, comete-se muitos erros, mas as doutrinas não. Então, o que eu sigo? As doutrinas, é isso que eu tenho que seguir. Onde me baseio? Nas doutrinas. Isso que move a igreja. Então, é isso que é importante, né? Vamos continuar aqui. Bom, mas aí vem a liderança servidora. Existe, no mundo, existem 3 estilos de liderança. A liderança democrática, a liderança liberal e a liderança autocrática. Qual delas se encaixa aqui? Nenhuma, né? Nem mesmo a liderança democrática, e muito menos, e também não a liderança liberal, e muito menos a liderança autocrática. Por quê? Porque a liderança, o estilo de liderança no céu é diferente de tudo isso. É diferente das melhores coisas que existem aqui na terra. A liderança no céu, a liderança servidora, bem como está no título de segunda-feira aqui. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É assim que funciona no céu, né? Lá no céu, todos nós seremos perfeitamente livres para fazer o que der debaixo da nossa telha, e debaixo da nossa cabeça, dentro da nossa cabeça. Isso vai dar certo? Sim, absolutamente certo. Por quê? Porque nós seremos movidos pela doutrina. Ou seja, a essência das nossas doutrinas é o amor, que é a essência da lei, né? Então, quem tem amor sabe o que é o certo e sabe o que é o errado, e só tem vontade de fazer o correto. Ele é livre para fazer o errado e não tem vontade de fazer o errado. Deus pode cometer erros se quiser, ele não comete, porque ele é puro amor. O caráter dele, ele é amor, ele não tem, ele é. Por isso que ele não comete erro, não tem como ele cometer erro, porque ele ama, né? Então no céu a gente serve por amor. A gente procurará lá ser cada vez maior, cada vez mais poderoso, cada vez mais capaz, cada vez mais entendido, para fazer o quê? Para servir, nunca para dominar, nunca para pensar em si, sempre para pensar nos outros. Isso funciona, fora disso nada funciona. Essa é a tal da liderança servidora.
como é que foi após o Pentecostes. Foi quase isso, chegaram perto da perfeição eles lá, não é? Ou seja, um queria servir o outro, eles eram um. Eles almoçavam juntos, jantavam juntos, talvez até tomavam de jejum juntos. Eles se reuniam o tempo todo, vinha um novo converso, lá estavam eles ajudando esse sujeito a se engrenar, a se encaixar, a se harmonizar. E já ele também era outro servo e assim iam, e por isso que funcionava. Por que hoje está tão devagar? Por que hoje somos Laodiceia? Porque nós ainda não entendemos bem a liderança servidora. Esse é o nosso problema. Temos muitos líderes, maciça maioria são líderes autocráticos. Alguns são líderes democráticos, o que ainda é insuficiente. Nós temos que ser líderes servidores, como Jesus. O nosso exemplo está em Jesus, a nossa doutrina está na Bíblia. Repito, era necessário estudar na igreja as 28 doutrinas, pelo menos isso, né? É a base. Isso se tornou um recurso didático excelente para o estudo, né? Bom, e quanto à unidade para a igreja, bom, nós temos que ser unidos, trabalhar unidos, nós temos que ser harmoniosos entre nós temos que nos amar uns aos outros, coisa que não está acontecendo. Então é por isso que nossos resultados são pífios. Os relatórios, as pregações dizem que nós não estamos tendo grandes resultados, não. Inclusive nós estamos encolhendo, né? Estamos decrescendo em número nesses últimos 2-3 anos. Mas como que se preserva a unidade na igreja? Simples. Começando pela unidade entre os líderes. Os líderes têm que ser têm que ser unidos. Se os líderes não forem unidos, os membros também não serão. Assim foi no antigo Israel, né? Conforme os líderes era a nação. Então, como é que Paulo orientou Timóteo? Maneja bem a tua Bíblia, saiba bem, né? Seja fiel à palavra e conserva para convencer os contradizentes, ou seja, ensina para que o povo tenha conhecimento. Gente, repito mais uma vez aqui, nós nos Estados Unidos estamos tendo o 5º lugar em conhecimento bíblico. Desse jeito não vai para frente mesmo, nós temos que tornar mais estudiosos da Bíblia. Nós temos 3 ou 4 sermões por semana na igreja. E quantos momentos de estudo temos? 1 por semana, que é o da escola sabatina, e ele não está sendo bom. Então precisamos ter, quem sabe, 1 sermão por semana no máximo. E o resto do tempo estudo e criar condições para estudo ativo, métodos ativos, não métodos passivos. Tem que alguém agora resolveu dormir. Vocês não estão vendo, mas ele bota a cabecinha embaixo da asa e continua cantando um pouquinho. Querido que ele é. Métodos ativos. Pesquise na internet sobre métodos ativos. Irmãos, desde que eu estou com 68 anos, desde que eu me conheço como gente, desde que eu percebi que eu existo, estamos fazendo a mesma coisa na igreja. E o mundo todo mudou. Não se estuda mais em casa, se estuda pouco em casa. Nos meus tempos de criança não tinha televisão, não tínhamos internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas. A gente tinha tempo para visitar uns aos outros, tinha tempo para estudar, etc. Eu estudava. Eu ainda continuo estudando, porque eu sou da outra época. Mas os jovens não vão querer esperar que, com tudo isso à disposição, vão estudar em casa. Então tem que estudar na igreja. Temos que dar mais momentos de estudo, parar de fazer sermão, porque esse é o método menos eficaz que existe para ensinar. Depois assim como uma aula expositiva, nossa universidade aqui está quase que proibindo aulas expositivas, querem métodos ativos. Ou seja, temos que fazer os alunos estudar em sala de aula, porque eles também não estudam mais em casa. Não é só na igreja, esse é um fenômeno mundial, nós temos que ver isso. Nós temos que transformar o ambiente da igreja em agradável ambiente de aquisição de conhecimento. Não aquele chato ambiente em que você senta com o teu celular, olhando para cá, olhando para lá, e um cara lá na frente pregando, às vezes até bem bonito e servindo para nada. Ou quase nada.
Como é que vamos preservar a unidade da igreja se essa unidade depende do conhecimento da doutrina, da Bíblia? Como? Explica. Se nós não estamos estudando e não estamos tendo conhecimento nem da Bíblia, nem muito menos da doutrina dentro dela. Bom, um pouquinho vou falar aqui sobre disciplina na igreja, não vou falar muito. A disciplina na igreja, infelizmente, é diferente, tem privilegiados. Um tipo de disciplina para pastores, outro tipo de disciplina para irmãos. O manual é o mesmo, as regras são as mesmas. Gente, infelizmente não é a nossa realidade. Então a igreja está dividida, não tem unidade. O nosso assunto aqui é unidade em Cristo, a igreja não tem unidade. Todo mundo sabe que um pastor departamental, ou um pastor, enfim, um pastor importante, ele é transferido, mesmo se ele se envolve na quebra do 7º mandamento. Ele é simplesmente é promovido. Eu conheço presidente da obra que se envolveu com prostituta num motel. É presidente da obra, presidente de associação. Gente, não esperem que enquanto isso estiver presente entre nós, assim como estava lá entre os da igreja primitiva lá, dos coríntios, os corintos, né? Não esperem que a igreja seja abençoada. Ah, não vai, não vai. Isso tem que ser resolvido. Esses caras têm que sair dali. Tem que sair. Esse é um problemão na igreja. Enquanto irmãos são disciplinados a ferro e fogo, eles não têm sequer, muitas vezes, direito à defesa, como aconteceu comigo, como aconteceu com um irmão meu, como aconteceu com vários jovens que eu conheço. Não são ouvidos, são disciplinados, são comunicados à decisão da comissão. Gente, isso é uma autocracia. Mas não se espere jamais que a igreja seja abençoada nessas condições. Mas vamos lá para o final aqui. Isso precisa ser resolvido, né? E os meus papeizinhos aqui saíram voando. Vou ver se eu me viro aqui com o meu passarinho. E o papel está indo cada vez mais longe. Irmãos, no finalzinho, essa coisa, meu assistente aqui, vamos botar ele aqui em cima. Nós temos que falar alguma coisa aqui sobre a organização para a missão, a organização da igreja. A nossa igreja é excepcionalmente bem organizada. E é. Então, nós temos aqui 13 ou 14 divisões, depende da fonte, né? Na divisão sul-americana, temos, aí ele veio aqui, que é bem bonito. Temos 3.563 pastores, já deve ter mais agora. São mais de 20 mil professores, são 939 colégios e escolas, hoje tem mais, né? São estatísticas não bem atualizadas. No mundo tem mais de 18 mil pastores, tem mais de 326 associações e 274 missões, né? São 112 escolas de ensino superior, né? Isso é fantástico. Gente, isso é uma baita organização. Chega a arrepiar. Nós estamos presentes em 215 países, né? Oficialmente, assim, né? Oficialmente, quer dizer, assim, de forma, não apenas um membro ali, alguns membros, não, formalmente. Nós atuamos em 1.002 línguas e dialetos. Publicamos em 375 línguas e dialetos. Temos 61 editoras e gráficas no mundo. Temos no mundo 8.208 escolas. Deve ter um pouco mais já que isso, né? São mais de 1.900.000 alunos. Temos 19 fábricas de alimentos, né? A ADA está presente em 134 países. Deve ter aumentado um pouco, sempre, não só estatística até agora, né? Temos 689 missionários autossustentáveis, né, que eles mesmos se financiam. Isso é pouco, devia ter mais, né? A igreja tem mais de 287 mil funcionários e 160 centros de mídia. Bom, sobre a estrutura, o organograma da igreja eu pus no comentário escrito. Esse aqui vai aqui nesse comentário. A igreja adventista, ela, do ponto de vista organizacional e da administração, ela é muito bem organizada, extremamente bem organizada.
Temos que elogiar a igreja. Eu critico muitas vezes várias coisas, nunca falo mal da igreja, porque falar mal é quando se aumenta o que não presta ou se inventa algo que nem existe. Eu sigo a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, com relação a Davi, vou dar um exemplo. A Bíblia não escondeu. Davi, que era o ancestral de Jesus Cristo, o primeiro rei, não sei o que mais lá, a Bíblia escreve os bons dele e os maus. Nós temos hoje uma ética que é a ética do canalha, que é esconder tudo que não presta. Né? E aí a gente se engana a si próprio. Não faço assim, mas não faço mesmo. Bom, então nós temos uma igreja bem organizada, mal administrada. Esse é o problema. Ponto final. Né? Nós temos a doutrina correta. A doutrina é perfeita. Ninguém conhece. Aliás, ninguém não. Pouca gente conhece. Né? E poucos conhecem porque os nossos líderes não estão ensinando, não estão criando as condições de se adquirir conhecimento sobre a doutrina. Então, o nosso superior líder é Jesus Cristo e delegou para seres humanos. E os seres humanos não estão fazendo um bom trabalho. Bem logo Jesus Cristo tomará, como diz a irmã White, as rédeas em suas próprias mãos. Então todos nós seremos profetas e cada um de nós será dirigido diretamente por Deus. Isso não quer dizer que não possamos, através de homens, fazer um bom trabalho, desde que fôssemos humildes e seguíssemos Jesus Cristo. Santíssimo irmão Pai que está no céu, fica conosco que nós aqui, cada um de nós, faça o seu trabalho. Não olhe para homens, olhe para Jesus Cristo, baseie-se na nossa doutrina, na nossa Bíblia. E assim, cada um de nós fará um bom trabalho. Em nome de São Jesus Cristo, amém. Tchau. Lá vou eu com o meu passarinho. Né?